Boa noite. Hoje nós vamos apresentar o tema do nosso artigo científico, intitulado Escritura de inventário extrajudicial com herdeiros menores incapazes, sobre o auspício da Resolução 571 de 2024. Esse tema ele é bem atual e importante porque trata de uma mudança significativa no direito sucessório brasileiro, que busca tornar o processo de inventário mais rápido e acessível, sem deixar de proteger os herdeiros mais vulneráveis. O nosso artigo ele vai abordar os seguintes temas: direito sucessório, conceitos fundamentais da sucessão e inventário no ordenamento jurídico brasileiro, inventário extrajudicial, a evolução legislativa e a vantagem do procedimento cartorial na desjudicialização, proteção de incapazes, o papel do Ministério Público e tabeliães de nota na tutela dos vulneráveis, a Resolução 571 de 2024, na sua análise crítica da nova regulamentação e os seus impactos jurídicos. O direito sucessório brasileiro tem passado por significativas transformações, objetivando desburocratizar procedimentos e conferir maior eficiência a partir de bens. A modernização busca equilibrar celeridade com proteção aos vulneráveis. O direito à herança é garantido como direito fundamental pela Constituição Federal de 1988, assegurando a transferência do patrimônio do falecido dos seus sucessores legítimos e testamentários. No slide, a gente quis destacar o princípio de Saizini, que transfere imediatamente a herança aos seus sucessores a partir da morte, né? No momento da morte, o princípio de Saizini diz que já transfere automaticamente a herança aos seus herdeiros, sejam eles legítimos ou testamentários. A sucessão e o inventário, né? A sucessão ocorre automaticamente no óbito. O inventário ele é o procedimento para formalizar a partilha de bens entre os herdeiros. E a gente também trouxe o judicial e o extrajudicial, que é o procedimento judicial tradicional versus a modalidade cartorial mais celere, com limitações específicas para a proteção de incapazes. Nos últimos anos, o direito sucessório, como eu já disse antes, ele passou por várias transformações. Um dos grandes avanços foi a possibilidade de fazer o inventário extrajudicial, ou seja, em cartório, sem precisar entrar com um processo judicial. Essa mudança começa lá em 2007, na Lei 11.441, e depois foi mantida pelo Código de Processo Civil de 2015, no artigo 610. Mas havia uma limitação. Se existisse alguns herdeiros menores de idade ou incapazes, o inventário tinha que ser judicial. Isso acontecia porque o Estado queria garantir que esses herdeiros eles estivessem realmente protegidos, já que não têm plena capacidade civil para decidir sobre os seus bens. O problema é que essa exigência acabou tomando muitos processos lentos, tornando, né, muitos processos lentos e caros, deixando as famílias muitas vezes sem acesso rápido aos bens que precisavam, e foi justamente para tentar resolver esses problemas que surgiu a Resolução 571 de 2024, que trouxe essa nova possibilidade. Essa resolução ela foi publicada em agosto de 2024 e ela alterou a antiga Resolução 35 de 2007, que tratava das regras de inventário em cartório. A principal novidade é que agora é possível fazer o inventário extrajudicial mesmo quando há presença de herdeiros menores ou incapazes, desde que sejam respeitadas algumas condições bem específicas. Essas condições são as seguintes: primeiro, todos os interessados precisam estar de acordo com a partilha dos bens. Segundo, o pagamento da parte do herdeiro menor ou incapaz deve ser feito em parte ideal, ou seja, ele recebe sua fração em cada bem e não apenas em dinheiro. E terceiro, é obrigatório a manifestação favorável do Ministério Público, que vai avaliar se o acordo não traz nenhum prejuízo a esse herdeiro. Esses três requisitos formam a base de proteção dessa nova modalidade. Com eles, o Conselho Nacional de Justiça tenta equilibrar a agilidade do procedimento com a segurança jurídica e a proteção dos vulneráveis. Assim, a resolução busca tornar o processo mais simples, rápido e menos oneroso, sem abrir mão da proteção prevista na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Civil. Nessa nova sistemática, o Ministério Público ele tem um papel essencial. Ele atua como custos legi, o fiscal da lei,
e precisa analisar cada caso, verificando se a partilha realmente respeita o melhor interesse do menor ou incapaz. Se o MP entende que há algum risco ou prejuízo, ele pode negar o parecer favorável, e nesse caso, o inventário precisa ser judicializado. O tabelião de notas, por sua vez, ele passa a ter uma função muito importante. Ele é o responsável por conduzir o procedimento no cartório, orientar as partes e garantir que todos os documentos estejam corretos e completos. Além disso, o tabelião deve atestar expressamente que o ato não traz prejuízo ao incapaz, exercendo sua função com imparcialidade e fé pública. Vale lembrar que o tabelião, ele é um delegatário de função pública, ou seja, ele é um particular que exerce uma função estatal com responsabilidade e sob fiscalização do Poder Judiciário. Portanto, o seu papel ele é fundamental para assegurar a legalidade e a segurança de todo o procedimento da parte do inventário. Um ponto central aqui que a gente veio abordar no nosso trabalho, trazendo essa resolução, é o movimento da desjudicialização. O que isso significa? Que transferir para a esfera judicial certas atividades que antes só podiam ser feitas pela justiça. O que tem esse objetivo? É desafogar o poder judiciário. Ele traz uma forma de reduzir a burocracia e proporcionar uma resposta mais rápida para as pessoas. Hoje a gente tem no Brasil uma demanda muito alta de processos, né, que estão abarrotados, e parte desses processos são os inventários. Então, é muito importante a gente entender que desjudicializar não é o mesmo que eliminar a proteção jurídica. Na verdade, é uma forma de dar mais eficiência ao sistema, desde que a gente tenha mecanismos de controle. Quem é responsável por esses mecanismos são o Ministério Público e também, em contraponto, o tabelião fica nessa responsabilidade. Essa agilidade também tem um impacto social muito importante. Em muitos casos, o falecido, ele era o provedor da família, e havia uma demora, em realizar esses inventários, o que impedia que os herdeiros acessassem os bens necessários para a sua sobrevivência. Então, o inventário, feito dessa forma, na esfera extrajudicial, ele sai mais rápido e significa uma maior agilidade e amparo a essas famílias que estão de luto. Trazendo também uma análise crítica, nós trouxemos alguns autores, né, como Fred Didier Jr. e Nelson Nery Jr. Eles alertam que há um risco de um controle do MP, do Ministério Público, se tornar meramente formal. Significa dizer que apenas é uma mera formalidade, né, que ele acaba sendo uma assinatura protocolar. E ele acaba não tendo uma real situação de análise. E isso pode acontecer de inviabilizar a situação do incapaz, né? Outro ponto discutido é sobre o CNJ, que ele foi criado para exercer o controle administrativo do Poder Judiciário. Mas nesses últimos anos, a gente vem vendo que ele vem editando algumas normas que, na prática, inovam o ordenamento jurídico, como essa resolução que a gente trouxe de 2024. Então, levanta um debate sobre os limites do poder normativo do CNJ e sobre o princípio da separação dos poderes. Né? A gente vê isso que está previsto na nossa Constituição, no artigo 2 da Constituição. E também a gente trouxe uma outra visão de outros dois autores, que é da Maria Berenice Dias e Ricardo Dipp, que eles veem a resolução como um avanço necessário, desde que acompanhada de protocolos claros, fiscalizações rigorosas e capacitação constante de todos os envolvidos. Para então concluirmos aqui o nosso trabalho, essa resolução, ela apresenta um marco no direito sucessório brasileiro, ao permitir que os inventários extrajudiciais sejam realizados mesmo com herdeiros menores incapazes. Ela é uma medida que moderniza e desburocratiza o processo sucessório, garantindo maior rapidez e eficiência,
mas ao mesmo tempo ela exige cautela e responsabilidade. A atuação do Ministério Público precisa ser efetiva e o tabelião deve agir com extrema diligência. Além disso, é fundamental dizer que existem protocolos padronizados e treinamentos de fiscalização para evitar qualquer violação dos direitos dos incapazes. Num contexto geral, o grande desafio aqui é a gente encontrar um equilíbrio entre a celeridade e a proteção. A resolução, ela é um avanço, mas ela só será realmente eficaz se ela for aplicada com sensibilidade e também com respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e também a proteção integral desses vulneráveis. Então, a gente pode concluir que a desjudicialização é um caminho sem volta, mas é lado a lado com a justiça, a ética, a responsabilidade e a responsabilidade jurídica. Esse aqui foi o nosso artigo científico. Agradecemos muito pela presença de vocês e a gente espera que vocês tenham gostado, do nosso trabalho.